Boa tarde, eu sou Thaís Serioni, gerente de comunicação do SAS para o Cone Sul. Essa é mais uma edição do SAS Talks Live, programa de entrevistas do SAS. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo o Daniel Castanho, que é fundador e presidente do Conselho da Ânima Educação, um dos maiores e mais relevantes conglomerados de educação do Brasil. Bem-vindo, Daniel. Obrigado, Thaís. Um prazer estar aqui com vocês, entendeu? Conversar sobre educação, né, nesse momento tão complexo e tão desafiador, né, e ao mesmo tempo tão cheio de oportunidades que a gente está vendo aqui no Brasil. Então, é um prazer enorme. Obrigado pelo convite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu queria começar, para você, eu queria que você me contasse um pouquinho da sua história e da história da Fundação da Ânima, né? Você é filho de professor, você foi professor no começo da sua carreira. Eu queria saber se a Ânima foi o primeiro empreendimento seu, e como é que foi essa virada para o empreendedorismo? Não, ótimo. Bom, o seguinte, primeiro eu brinco que meu pai era diretor da escola, então eu fui o filho do diretor da escola, né? Sabe aquele estigma que se você foi bem é porque você roubou a prova, sabe aquele negócio? Se você foi mal, mas você é tão burro, nem conseguiu roubar a prova. Enfim, e aí brincando, mas eu falo que a educação sempre esteve presente em almoços, em jantares, na minha vida como um todo. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu realmente comecei a dar aula de matemática, física, química. Eu amava dar aula, mas eu, justamente por ter sido filho do diretor da escola, eu queria saber se eu ia dar certo em outras áreas, né? Que eu não tivesse nenhum vínculo ali com a carreira do meu pai, com o negócio do meu pai, alguma coisa assim. E eu acabei tendo restaurante, eu tive a loja da Subway, tive o Varanda, que é um restaurante em São Paulo, de carnes. Depois eu morei nos Estados Unidos. Quando eu voltei, falei, nossa, esse negócio de internet está explodindo, a gente montou empresas de internet. O Varanda já era sócio do Marcelo, que é meu sócio até hoje, e foi a primeira coisa que a gente fez na vida. E depois a gente trabalhou com internet, a bolha de internet acabou, a gente quebrou, né, a empresa. Depois a gente começou a trabalhar com reestruturação de empresas, até que a gente estava indo bem, mas eu era apaixonado por educação e a gente viu que tinha uma possibilidade muito grande, uma probabilidade de ter uma mudança radical, que realmente a gente viu, né, que aconteceu nos últimos anos na área de educação. Para você ter uma ideia, no ano 2000, Sim, apenas 4,8% da população entre 18 e 24 anos estava na universidade. E a gente falou, tá, vamos comprar uma universidade. Mas tínhamos um problema. A gente tinha acabado de quebrar, a gente não tinha dinheiro. E a gente acabou... falou, vamos reestruturar, vamos comprar alguém estava quebrado. E a gente comprou a UNA em Belo Horizonte. A UNA faturava 30 milhões e devia 5 para a agiota, e a gente comprou com a dívida, não pagou nada e tal, mas absorveu a dívida, e a gente tinha 3 mil alunos, né? Aí em 2006, depois a gente comprou a Unimonte em Santos, a UniBH em Belo Horizonte, depois a HSM, daí a gente abre Capital, daí a São Judas, e daí hoje a gente começou com 3 mil alunos em 2003, hoje temos 150 mil alunos, fora a HSM, que é na área de gestão corporativa, a Le Cordon Bleu de gastronomia, a parceria com a Singularity University que a gente tem, a Inspirali na área de saúde, a Ebrad na área de direito, enfim. Então, o Instituto Ânima de Stanford e Finlândia, é isso. Hoje acabou vindo a público, né? Uma questão circunstancial aí, mas realmente a gente está aí enfim, espero que em vias de caminhar para fechar o negócio aí se der certo com a Laureate, a gente praticamente dobra de tamanho, mais que dobra, né, com outras instituições. Mas não quero contar aqui, né, com o futuro, com a certeza desse negócio, mas temos a melhor proposta e uma chance grande de quem sabe, evoluir. Mas é isso. Então, enfim, até agora a gente teve essa história. Quem sabe você faça a loucura de me convidar para mais um papo daqui a algum tempo, e aí a gente pode falar também sobre isso. Continuar essa história. Com certeza. Com certeza. Daniel, você falou que realmente era 4,8%, né, de acesso à universidade no ano 2000. E o período de fundação da Ânima até hoje se confunde também com esse período de transformação do setor de educação no Brasil, né? Entrada de novos players e uma democratização, especialmente do ensino superior. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que você vê essa evolução, se ela foi satisfatória, se ainda tem muito que evoluir, enfim, faz um balanço do que aconteceu ao longo desses 20 anos. Não, ótimo, né? Realmente a gente viu uma transformação, uma revolução, mas para isso você ter uma ideia, no Chile, 78% dos jovens entre 18 e 24 anos estão na universidade, aqui eu falei eram 4%, 5%. Então hoje é 22%, 25%, ainda é muito pouco, mas já deu um salto. Agora,
O que aconteceu? Eu sempre acreditei que educação, você vai escolher uma universidade que é para o resto da vida. É igual o médico, é para o resto da vida. Né? Então, você vai no melhor que você tem acesso. O melhor que você tem acesso é que você pode pagar, que você pode ir, que é perto da sua casa, que não sei, enfim, alguma coisa assim. Mas é sempre o melhor, assim como o médico, você vai sempre no melhor que você puder ir. Agora, o que acontece no Brasil em 2004, 2005, 2006? Você tem pleno emprego e pouquíssimas pessoas com certificado, com diploma. E aí começou a surgir, o simples fato de você ter um diploma já aumentava o seu salário em 2 ou 3 vezes. E aí começou a proliferar muito o curso, todo mundo procurava o curso mais rápido, mais fácil, mais barato, infelizmente. Né? E aí proliferou ali muitos grupos de educação que a gente vê aí, que são esses cursos cobrando R$300, R$200, alguma coisa assim, e oferecendo menos do que isso. Enfim, então é vender diploma. Depois você tem uma maturidade maior do mercado, hoje você já tem uma clareza muito maior, e com a pandemia, eu acho que a gente está simplesmente acelerando a morte do velho. Né? Então, de uma maneira muito... É verdade, porque, vamos lá, de uma maneira muito rápida, em um minutinho para explicar para você. Na década de 70, o modelo de negócio da escola era vender conteúdo. E aí surgiu os grupos de educação que faziam as apostilas. Claro, você pega o melhor de cada autor, e coloca lá, e aí você faz a apostila. Então você padronizou o que deve ser dado para o aluno, mas você ainda tem uma flexibilidade do professor. E aí você tem 2 escolas, do objetivo, do ângulo, do Pitágoras, não sei o que, do que é que seja positivo, muito perto uma da outra, uma muito boa, uma não muito boa. Por quê? Porque você padronizou para o aluno, mas o professor ainda faz a diferença. O que grandes grupos fizeram, ou alguns grupos fizeram, não grandes, mas alguns grupos fizeram? Usar a mesma metodologia. Eu vou apostilar para o aluno, então eu dou apostila para o aluno, mas ao mesmo tempo eu também vou garantir esta qualidade que existe a mesma aula em qualquer lugar do Brasil, eu dou o PowerPoint para o professor. Então, minimizou-se o papel do professor e valorizou-se o papel do delivery conteúdo. E assim é que se estruturou e muitos cresceram dessa maneira. Esse modelo de negócio acabou, ele está obsoleto. Todo o conteúdo do mundo está de graça e online. Aí você pergunta, mas qual que é o papel da escola? O papel da escola é, através dos professores e dos espaços de aprendizagem, você tem que fazer com que esta informação, porque conteúdo é informação, que esta informação se transforme em conhecimento. E você só aprende alguma coisa quando ela tem um recall, o seu pré-conhecimento, né? Quando ela bate, porque você tem que estar aberto para que você possa aprender. Por isso que você vê um filme hoje, o mesmo que você viu há 10 anos, e parece que é outro filme, porque você é uma pessoa mais madura hoje. Então, essa é a grande transformação que eu vou falar para você. Primeiro, a gente teve um momento de transformação, que eu falo que foi um momento de inclusão, digamos assim, né? Cresceu o número de alunos na universidade, e agora eu acho que a gente vai acelerar este outro momento, que é o momento das pessoas da valorização do professor, da valorização dos espaços de aprendizagem, esses momentos, e aí junta isso com a tecnologia. Então, como a tecnologia, a inteligência artificial, como essas coisas vão impactar e vão ajudar a transformar o que é a educação. Mas eu acredito que, assim, a educação está passando pela maior transformação desde Gutenberg. A maior transformação dos últimos 5 séculos, sem dúvida nenhuma, é o momento que a gente está vivendo. Né? E a gente vai ver algo completamente diferente daqui a alguns anos que a gente está vendo hoje. E isso não tem nada a ver com a pandemia, né? Porque a gente tem visto aí que as escolas todas foram obrigadas a virar para o ensino virtual, ensino remoto, 100% nesse tempo. Mas eu assisti uma entrevista sua aí do ano passado falando, em que você já falava que o ensino ia ser um mix entre o presencial e virtual no futuro. Então, eu queria que você me falasse um pouco sobre o impacto da pandemia na aceleração dessa transformação que você está colocando e o que vai além dessa questão do EAD, porque o EAD é uma parte, né, dessa transformação. O que vai além disso? Quais foram as... O que você prevê? Bom, primeiro assim, a pandemia, o que ela fez? É o que eu falei aqui, ela acelerou a morte do velho, mas não é que ela que causou a grande revolução. Isso aí a gente já estava caminhando. Então, essa transformação, de alguma maneira, ela já ia acontecer. Agora, olha só, Thaís, veja bem. A gente ainda está discutindo, e eu acho que a gente está naquele momento ainda da digitalização do antigo e não
a criação do digital. Tá? Então, lembra o jornal, quando a gente assinava lá R$14,99, você tinha acesso ao PDF do jornal. Mas era exatamente a mesma coisa do jornal. É esse momento que a gente está da educação. Ainda fazendo o verbo. Mas veja só, eu acho que a palavra ensino à distância vai deixar de existir. O ensino ele é híbrido. Esquece agora, efetivamente, esse momento da pandemia e tal. Mas pensa um ano atrás. Quantos por cento do seu tempo era presencial e quantos por cento da distância? A gente não sabe. Era híbrido. Você acabava uma reunião, você respondia um WhatsApp, você fazia uma vídeo, você voltava, depois era presencial, você tinha um almoço. Enfim, e a vida é assim. A vida é totalmente integrada. E assim vai ser também a escola. Então, agora, se não tem essa questão da distância e do presencial, aí qual que é a diferença? É o que é síncrono e o que é assíncrono. Então, o síncrono é o que acontece ao vivo, com interação, com discussão. E o síncrono tem que ser para você explorar os momentos coletivos. Seja ele presencial, seja ele à distância, não importa, isso aqui é o que menos importa. E o momento assíncrono é o momento que você tem a sua vantagem também. Você pode ir para frente, para trás, dar uma pausa, ver de novo, enfim. Né? Sabe aquela assim, ir a um estádio de futebol é incrível, mas se você piscar o olho, você perdeu o gol. Ver na tua casa é incrível também, você pode ver de novo, mas você não tem emoção do estádio. Cada um tem o seu lado bom. Os dois, tem o melhor de cada um. Então, ora, o que é o pior? É o que está acontecendo hoje. O professor está dando uma aula síncrona, ali ao vivo, e ele fala, todo mundo desliga a câmera e desliga o microfone. Como assim? Quer dizer, aquele momento é o momento da interação. Agora, a gente está numa evolução em relação a isso. Agora, veja como é que eu acredito. Você vai ter uma aula que você vai para a escola, junto com as pessoas que estão ali com você, seus amigos e tal, mas o professor não está lá. O professor pode estar numa outra cidade, num telão. Ótimo. Você pode estar na tua casa, vendo a cirurgia de um cachorro, porque naquela sala tem um monte de câmera e você vai ver. Então, o professor está presencial e você está à distância. E eu pergunto, o que é presencial e o que é distância? Vamos lá. Se eu estiver no auditório com 2.000 pessoas assistindo você falando no telão, aquilo era presencial. Agora, esta conversa que eu estou aqui olhando no teu olho, isso aqui é distância. Não tem mais lógica esse conceito. Então, a gente está falando o seguinte, é o ensino híbrido e a grande diferença vai ser o que é síncrono e o que é assíncrono. E aí, quem sabe, as pessoas vão utilizar o momento assíncrono para estudar de maneira mais profunda o que me interessa e se preparar para os momentos síncronos para que eles sejam muito mais interativos, discussão, enfim, colaboração e tudo mais. É isso. E aí tem todo o desafio nosso aí do uso da tecnologia, né? Eu acho que tem um outro tema também muito ligado a essa transformação, que é a personalização do ensino. Também você tem falado bastante sobre isso. Até que ponto é possível personalizar o ensino individualmente? É viável no curto prazo? É viável para as escolas? É viável para os alunos? O MEC acha isso viável? Como que funciona a transformação de todo o ecossistema para viabilizar isso? Você tem que pensar o seguinte, a personalização, pensa assim, é o singular dentro do plural. Agora, o singular dentro do plural é o que acontece, por exemplo, com a sua rede social. Você tem ali, dentro de um negócio enorme, você está ali no Facebook, no Instagram, o que é que seja, mas é você posta, você que curte e tal. Então, o que eu quero dizer, imagina, você vai definir o seu percurso formativo. O grande problema da escola, a escola foi estruturada na Revolução Industrial, cujo objetivo era tirar o cara do campo e trazer o cara para a indústria, ensinando a mesma coisa para todo mundo. E o grande propósito de você estudar, você precisa estudar para quê? Para passar na prova, para fazer a prova passar de ano. E não porque aquilo lá tinha significado. Pensa que a personalização é igual quando você fala assim, você precisa meditar. Meditar parece que já é uma coisa muito doida. Agora você fala, não, é respiração, prestando atenção na respiração. Parece que é uma coisa mais simples. Né? Então, a personalização é uma coisa mais complicada, mas assim, dá significado para o que você está aprendendo. Quando você aprende, que aquilo você consiga entender o porquê que você está aprendendo, e uma vez que você entende o porquê que você está aprendendo, você pode fazer as suas escolhas. E aí você tem um currículo mais flexível. Entretanto, você fala, mas Daniel, você precisa aprender algumas coisas, senão você não é um engenheiro. Você precisa aprender outras coisas, senão você não é um enfermeiro, ou um médico, ou mesmo no ensino básico. Pensa no ensino básico. Você precisa seguir a BNCC, a Base Nacional Curricular. Agora, você pode aprender
regra de 3, fazendo uma receita de bolo. Ou entendendo que roupa que você vai ter quando você crescer e o seu tamanho e o tamanho do seu irmão. Ou, enfim, cada um aprende com alguma coisa que lhe dê significado. E é isso que eu digo. E aí você está personalizando a sua trajetória, passando por todos os conhecimentos e competências que são necessários para que você possa efetivamente completar aquele ciclo e ser reconhecido pelaquela carreira que você escolheu. Agora, também tem uma flexibilidade. Então, eu posso entrar na universidade, eu acho que eu não vou entrar mais no curso de administração, direito e engenharia. Eu vou entrar, vou ver aquelas 5.000 competências e eu vou escolhendo, e eu vou definindo, e aquilo lá tem significado para mim. E a partir daqui, de repente, eu sou um administrador, mas não existe mais esse negócio de eu me formei. Como eu me formei? Eu simplesmente tive mais um certificado. Porque no primeiro semestre eu já vou ter um certificado de analista de projetos, de estratégia de não sei o quê, de gestor de marketing e de marketing digital, e eu vou indo. Então eu vou definindo meu percurso formativo. Eu acho que essa é a grande beleza, quem sabe, desse mundo que a gente está entrando, que eu falo que é o mundo do pós-emprego. Você não vai mais se formar, fazer um currículo e ir atrás de um emprego. Você vai aumentando o seu portfólio de competências que você tem. Algumas delas são representadas por um certificado menor, que é como analista financeiro, algumas delas como um certificado maior, que é um administrador de empresas, e outras mais ainda, que é um mestre em alguma área do saber. Enfim, tá bom. Então, mas você vai simplesmente aumentando o seu portfólio. E aí você vai aumentando a sua capacidade de agregar valor para o mundo. E aí, o mundo do pós-emprego, você vai construindo sempre com um time, né, com squads, com um time eclético, diferente, e por isso você tem que trabalhar a sua capacidade de ouvir a diversidade, outras competências, e aí você trabalha por projetos, né? É um modelo ágil. Eu vou lá, eu não aqui 10 anos, não, 6 meses completei aquele projeto incrível, ótimo, eu posto para outro. Então eu digo que a Ânima hoje, nós temos 11.000 pessoas que trabalham conosco. E eu, ao invés de pensar uma empresa com 11.000 pessoas, quem sabe eu pudesse falar que nós somos, 1.000 empresas com 11 pessoas. E aí você vai sempre trabalhando para você também. Essa é uma outra coisa, viu, Thaís? Você estuda para o outro e você acaba trabalhando para quem? Para o teu chefe, para ganhar um saquinho de dinheiro ou um sacão de dinheiro, também tanto faz o tamanho do saco de dinheiro, mas também não vale a pena. Por isso que eu falo, não vale a pena trabalhar por dinheiro, mas não é pelo dinheiro. Não vale a pena trabalhar por algo que não tem significado para você. E é isso. Então você tem que fazer alguma coisa que realmente você consiga dar o seu melhor. Eu acho muito interessante essa abordagem, concordo pra caramba com isso, mas eu tenho 2 dúvidas sobre esse assunto, essa questão do não estudar para fazer prova, ou não trabalhar para ganhar o bônus, ou não trabalhar para agradar o chefe, enfim, de trabalhar porque você acredita no que você está fazendo, ou de estudar porque você quer aprender o que você está estudando, né? Me parece que faz mais sentido isso do que fazer isso para o outro. Mas isso acaba tendo 2 impactos. Um é que eu não sei se todas as pessoas estão preparadas para isso. E aí eu queria saber como é que a gente desperta isso nas pessoas, né? Como fazer com que as pessoas queiram fazer as coisas para elas e sair desse modus operandi de fazer as coisas para o outro ou por um objetivo que está no outro lugar. E a outra é que o modelo organizacional atual, se os gestores atuais estão preparados para isso. E aí eu estou pensando assim, qualquer empresa, de qualquer segmento, de qualquer nível hierárquico, né? As pessoas estão preparadas para contratar por competência e para pessoas que queiram fazer o trabalho e não agradar o chefe? Não, ótimo. Bom, vamos lá. Primeiro, você tem total razão no sentido assim, eu divido a universidade. Primeiro, assim, eu falo que se a escola tivesse um indicador, deveria ser a aprendizagem por hora. E esse é o grande desafio, é você conseguir fazer com que as pessoas aprendam mais em menos tempo. E é isso. Então, você vai usar laboratório, experiências, e isso, aquilo, enfim, mão na massa, ensinar para o outro. Então, são várias ferramentas, várias metodologias que fazem com que você aprenda mais. Agora, o que adianta você aprender e ter uma super eficiente nisso, mas ainda você está ensinando alguma coisa que é completamente obsoleto? Em relação a entender, não adianta ensinar solda, não adianta você ensinar alguma coisa, um exame que já está totalmente retrógrado e tal. Você tem que entender quais são as tendências do mercado, quais são as tendências, o que hoje e futuro
para que você... Imagina, quem se formou em dezembro, depois de 6 anos, depois de uma dedicação incrível como médico, e não teve nenhuma aula de telemedicina, já está obsoleto. Então, só para a gente parar a pensar. E aí, quantos que se formaram no último ano, pagando mensalidade, e se dedicando, e virou médico, orgulho da família, e não sabe telemedicina? Já era, já está morto. Se ele não sabe lidar com dados, inclusive. Então eu estou falando assim, a universidade tem que estar super updated com o que está acontecendo efetivamente no mundo. Agora, eu vi isso chamar de curadoria. A área de curadoria junto com a área de metodologia. E aí você tem uma outra área que é de mentoria, que vai entender quem você é e vai ajudar você a definir o seu projeto de vida. E vai despertar aquilo que você escreveu. Né? Então, é assim, muitas vezes a gente não pergunta quem você é e muito menos onde você quer chegar. Então eu preciso ajudar as pessoas a fazer as escolhas. E é realmente isso daqui. E aí você tem um terceiro que é fundamental, e aí eu vou pegar o terceiro e tem a ver com a segunda resposta, que é a avaliação. A avaliação, ela não pode ser para o professor. Você só faz uma prova para que você saiba o que você não sabe. Uau, é isso. Agora, muitas vezes, você tirou 7. O que significa que você não sabe que acertou, que você errou, você não sabe que você não sabe nada. Então, a avaliação é só para você. Tirou 7. Quais são os outros? O que você não aprendeu? Então, a avaliação tem que ser um feedback contínuo e permanente para que você saiba o que você não sabe, para que você saiba o que você precisa aprender. E é isso. Então, a avaliação é punitiva. A avaliação é que você estuda para a prova, e olha só que loucura. Eu falo, aquela prova que tem gabarito, só para a gente parar para pensar, prova que tem gabarito já é um horror, porque você espera a mesma resposta de todo mundo. É absurdo. Então, eu vou dar um exemplo. Uma coisa é você ensinar o aparelho respiratório e circulatório dos répteis, mamíferos e tal, e aí você pergunta lá, o que é flechinha, pulmão, flechinha, não sei o quê. E outra coisa é você dar tudo isso e se pergunta, desenha aí o aparelho circulatório da sereia. Não sei lá qual que é, não tem resposta certa, posso fazer um, fazer outro, vir e criar, tal, mas eu vou ter que explicar o porquê. Não tem gabarito certo, desde que você tenha e desenvolva o raciocínio. Por isso que a filosofia tem que ser usada como metodologia, porque Kant acha assim, Platão acha assado, e Aristóteles assim, e Sêneca assim, e aí você tem a sua capacidade de ter o seu discernimento, que é uma das coisas que a gente precisa desenvolver efetivamente. Agora, da mesma maneira que a avaliação não pode ser punitiva, tem que ser construtiva, eu falo, o ambiente ele tem que fomentar o erro. Ele tem que fazer com que as pessoas não tenham medo de errar. E aí você criou um ambiente de inovação. Muitas vezes eu pergunto, você prefere trabalhar numa empresa que acerta 10 a cada 10 ou que acerta 8 a cada 10? Eu sempre falo que acerta 8 a cada 10, porque a que acerta 10 a cada 10 só faz 10, a outra faz 100 coisas. E aí acerta 80, 20, tá bom, não tem problema. Então, você tem que... Olha só que loucura. O chefe, o líder, ele acha que funcionário bom é aquele que não traz problema. Então, o cara não traz problema, ele esconde, ele não sabe nem o que está acontecendo na empresa. Não, traz para mim, vamos resolver, arrisca, ousa. Dentro da Ânima eu falo, olha, cargo não entra em reunião. Não é de hoje, desde 2003, cargo não entra em reunião. Por quê? Para que todo mundo possa falar. A gente incentiva o conflito de ideias, não confronto de pessoas, mas conflito de ideias. Você dá feedback contínuo e permanente o tempo inteiro. Você tem essa liberdade, enfim. Eu estou dizendo isso porque eu acredito que já estava diminuindo, mas agora acabou. As empresas que trabalham com comando e controle vão deixar de existir. Simplesmente deixar de existir. Pode ser o tamanho que for. Você tem que trabalhar com empoderamento, confiança, autonomia. E agora, o desafio é como criar o accountability para esse novo formato. O accountability, onde eu vou ficar te ligando para saber se 8 horas da manhã você já acordou e está na reunião, não está na reunião, liga a câmera aí, esquece. Tem gente que está fazendo isso. Tem gente que está ali que nem um doido. Aquela escola que, não, eu vou cobrar falta, chamar. Não, você imagina uma escola que não faz chamada, não tem prova, você ao final do curso não vai receber nenhum certificado e ninguém falta. É lindo, entendeu? Então você fala, mas é utópico. Mas esta utopia
que a gente deveria perseguir. As pessoas estarem lá pelo desejo de aprender. A pessoa tem que estar trabalhando pelo desejo de querer. Agora, o desafio é despertar esse desejo. E tem eu acho que quem sabe essa seja a grande responsabilidade da escola, se tivesse definir em uma, né? Eu falo, tem um termo em japonês que é razão de ser, que chama Ikigai. E Ikigai é a confluência entre o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa e o que o mundo paga para. Então eu falo, olha, se você conseguir fazer com que todo aluno descubra o seu Ikigai, né, e consiga ter essa convergência entre o que ele ama fazer, o que ele faz bem, o mundo precisa, o mundo paga para, nossa, você vai ter a pessoa mais realizada possível. E a mesma coisa vale para todas as pessoas que trabalham conosco. Então, para finalizar, eu acho assim, na década de 80, a gente criaram as universidades corporativas para diminuir o gap entre o que você aprendia na universidade e o que a empresa precisava. E hoje, eu acho que o que a gente precisa é criar as empresas universitárias, né? Ou seja, o ambiente de trabalho nada mais é do que um ambiente para você aprender. Você tem que aprender de maneira contínua. Por que você vai trabalhar? Para aprender. Eu tenho 3 filhos, né? A minha filha do meio hoje tem 13 anos, mas quando ela tinha 5 anos, eu estava saindo e ela pegou e falou, papai, você vai trabalhar hoje de novo? Né? Eu baixei e falei para ela, filha, eu vou, né? Mas você não vai para a escola? Ela falou, mas eu vou para a escola para aprender. Eu falei, eu também, filha, eu vou para o trabalho para aprender. E para mim é isso que vale na vida. Então, eu sempre pergunto dentro da Ânima, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Se faz muito tempo, alguma coisa está muito errada. Sabe aquela história? Eu tenho 20 anos de experiência. Eu falo 20 anos de experiência ou é 1 de experiência e 19 de repetição? É isso. Então, o que você disse, né? Quais são os gestores atuais e tal, eu acho que o gestor... pensa o seguinte, o mau professor é aquele que acha que ele sabe tudo, que todo mundo está lá e tem que aprender, enquanto um fala, o outro abaixa a orelha, tal, e fica lá dando conteúdo, falando o que tem que fazer. O bom professor é aquele que inspira, que provoca, que faz com que você desperte, né? O mau professor é aquele que ele dá o conteúdo. O bom professor, ele não está interessado em dar o conteúdo, ele está interessado em que o aluno aprenda. Não interessa o que ele ensina, o que importa é que o aluno aprenda. Agora, tira a palavra mau professor e bom professor e coloca chefe e líder. É isso. Entendeu? Então, o líder, ele tem exatamente as mesmas características do bom professor e é esse que a gente vai precisar, é esse que as empresas vão demandar, assim como as universidades também vão. E o papel da escola ou da universidade é fundamental na criação dessas pessoas, né? É só tendo um ensino de qualidade e que provoca os alunos dessa maneira é que a gente pode ter adultos e profissionais que atuam dessa maneira também, que estão preparados para ser curioso, para ser engajado, trazer o conflito, esse tipo de coisa. Por isso que, assim, é excelente esse teu comentário, né? A universidade, ela tem que ser isto. Por isso que eu falo, a Ânima, a gente tem que incentivar os professores, não tem que ter medo de ousar, de arriscar, a gente tem que dar autonomia. Agora, pensa ao contrário. Pensa um professor que recebe um PowerPoint e ele tem que dar aquilo. Ele vai cobrar do aluno aquilo. A prova vem pronta, ele dá para o aluno. Ele não tem autonomia para nada. Aí não é walk the talk. Aí você está formando pessoas pelo exemplo de uma maneira oposta do que deve ser. O professor tem que estar num ambiente, mais que o professor. Estou falando mais que o professor. Na Ânima, o crachá de todo mundo é educador. O porteiro educa. A menina da limpeza educa. Que legal. O cara da segurança, todo mundo é educador. E é exatamente isso. Eles têm autonomia. Se ele vê alguma coisa errada, ele vai lá. Tem vários casos incríveis dentro da Ânima. De aluno saiu, desesperado, o que aconteceu? Fiquei sabendo, minha mãe sofreu um acidente, não sei o que, estou sem dinheiro. O porteiro tira dinheiro do bolso e paga o táxi e vai. Várias, né? Uma aqui, mas eu posso enumerar várias. Gente que, olha, eu dei um desconto porque eu achei que ele estava precisando, porque não sei o que, tal. Então, mas como assim? Você não tem autonomia para desconto, mas eu achei que era, eu conheço e a gente honra. Então, é um ambiente de você honrar.
Tem empresa que vai lá e que se o cara fizer alguma besteira, eu não posso isso aqui porque vão descontar do meu salário. Como descontar do meu salário? Pô? O que é isso? Isso é mentalidade punitiva. E aí você nunca vai criar uma empresa empoderando as pessoas, dando autonomia, confiança. Dê um cartão de crédito para cada um e confie que eles vão fazer algo que vai ser incrível. É disso que eu estou falando. Confiança. Agora, tem empresas muito grandes. Empresa pequena, confia mesmo. Confia sim. Você está lá junto, é um time. É maravilhoso. Enfim, deveria ser assim. Você falou sobre o professor, sobre valorizar o professor, não usar o professor como um leitor de PowerPoint. Poderia ser um robô, poderia ser um fantoche, enfim, poderia ser qualquer pessoa para estar passando PowerPoint. E semana passada foi o dia do professor, coincidentemente. A gente escuta muita piada, né? Muito comentário nessa data, que é o único dia que o professor é valorizado. Que durante o resto do ano ninguém valoriza o professor. As pessoas, mesmo nesse dia, elas valorizam o professor, mas se o filho fala quero ser professor, talvez não vá ser tão bem recebido pelos pais, né? Não é a carreira dos sonhos de grande parte dos pais. Como é que a gente pode trabalhar para valorizar o professor e para valorizar a carreira acadêmica? Trazer talentos que hoje vão para o corporativo, geralmente, para o meio acadêmico. Eu realmente acredito, tá, que o professor... Assim, todo mundo fala, né? Falamos muito nessa pandemia sobre a importância, a relevância, até por coincidência, o dia do professor, 3 dias depois, foi o dia do médico. E claro que o médico, nessa pandemia, a gente viu e tudo mais. Mas, quem sabe, os médicos, às vezes, ajudam a gente a voltar ao status quo e o professor é que faz com que a gente avance de onde a gente está para frente. Então, eu ainda, entre, né, o médico e o professor, com toda a minha admiração e respeito por todos os médicos, mas eu sou um apaixonado pelos professores, né? E aí sim, você pode ter um médico professor, nossa, aí pode ser muito incrível, mas enfim, todos os professores são valorizados, mas eu quero dizer efetivamente em relação ao papel do professor. Dando bem um exemplo, assim, coisa muito simples e prática, como eu acredito, tá? Imagina comigo, imagina que a gente criou um accreditation, tipo um teste da OAB para ser professor, mas não obrigatório, compulsório, mas assim, uma opção. Se você fizer o teste e você passar e conseguir esse certificado aqui de uma OAB da vida, uma OAB para se eu diga que você é um super professor e tal, o seu salário vai ser o dobro. E aí vale a pena. Porque qual que é o problema? Né? O problema é aquele negócio que vem primeiro o ovo a galinha. Para eu atrair bons profissionais, eu deveria pagar mais, mas se eu pagar mais para quem não é tão bom, então eu estou desperdiçando. Então, como que você consegue pagar mais para quem realmente é muito bom? Você faz esse teste, um accreditation. O que vai acontecer daqui a algum tempo? As faculdades, elas vão pegar e falar assim, ó, viu? 54% das pessoas que se formam aqui fazem o teste e conseguem ganhar mais. Igual acontece hoje na OAB. Não é isso? Que divulgam números da OAB e faculdades de direito e tudo mais. Aí você vai colocar o seu filho na escola, você vai falar, eu quero saber se a professora do meu filho tem um certificado ou não tem um certificado. E a escola vai falar, 94% dos professores têm um certificado e não sei qual. Enfim, e aí você criou uma demanda onde realmente vai trocar, a gente vai ter professores, e eu estou falando que inclusive dos professores atuais, eles também vão fazer o teste, e eu tenho certeza que muitos deles também vão passar e vão receber mais, o que vai ser incrível. Mas são os bons. Sim. E os ruins? Não, os ruins não vão mesmo. E o ruim não deve receber mais. A vida tem que ser meritocrática, no sentido de ter um mérito. Então você pode... Aí você vai estudar para querer fazer o teste para você ganhar mais. Então, agora, eu acredito que num negócio desse, em 10 anos, a gente mudaria a realidade do Brasil efetivamente, tendo em 5 anos, sei lá, a carreira de bons professores. Todo mundo vai agora querer porque ganha muito mais, é muito mais valorizado, isso e aquilo. E outra coisa é o seguinte, Thaís, eu acho assim, quem já deu aula, sabe, o professor se realiza quando ele vê que o aluno efetivamente aprendeu. Benjamin Zander, que é um maestro, ele fala, sucesso é a quantidade de olhos brilhando ao nosso redor. Então, o professor, ele efetivamente ele fica feliz quando ele percebe que o aluno aprendeu. Eu dei aula e assim, não tem nenhuma outra satisfação quando um ser humano sabe que ajudou um outro ser humano a realizar o seu sonho. Não tem nada mais nobre na vida do que você ajudar uma outra pessoa
a realizar o seu próprio projeto de vida, o seu sonho, enfim, né? Então, o professor faz isso. E aí, o desafio que eu colocaria é o seguinte: a gente tem que incentivar todos os alunos a darem aula de alguma coisa. Então, imagina que alunos dos últimos semestres sempre vão ter que dar aula para os alunos de primeiros semestres dentro da faculdade. De todas as áreas, de engenharia para engenharia, de direito para direito, de medicina. Olha, aí você vai incentivar este lado. Aí uma outra coisa que eu acho que é incrível, por que não quem se formou, principalmente, vamos lá só pegar caso de ProUni, que não paga, né? E federal. Pega essas pessoas e como que eles vão retribuir o que a sociedade fez para eles, que a sociedade que pagou isso daí para eles através de impostos? Ele vai dar aula em escola pública, entendeu? Durante 2 anos. Igual você viu o exército, vou dar aula durante 2 anos, depois você segue sua carreira. Ou, não precisa ser full time, mas um pedaço do tempo, um dia por semana. Ou ele pode dar capacitação para professores, inclusive. E aí você vai despertar esse lado que quem dá aula, ele tem isso aqui com um prazer, uma satisfação, enfim, é algo extremamente gratificante. Então, eu estou dando 2 exemplos, eu poderia dar mais aqui, mas eu acho que a gente tem agora uma oportunidade única, né? Porque eu acho que a tecnologia, ela vai nos ajudar, eu vou pegar em 3 partes, tá? Uma, novas metodologias, que eu já falei aqui. Então, espaço de aprendizagem, tal, enfim. Porque no final de contas, eu falo assim, um curso é tudo aquilo que fica depois que ele acaba. Então, como que fica mais coisa, como se aprende mais coisa daquele tempo que você ficou lá? Bom, metodologias. A segunda coisa é análise de dados, para que você possa efetivamente entender o que funciona, o que não funciona, o que está aí, com base em dados. Né? Uma área de data science, e a gente tem uma área de data science muito estruturada dentro da Anima, para entender o que funciona e não funciona. E a terceira coisa, né? Criação de comunidade de aprendizagem. E quando eu falo comunidade de aprendizagem, é o seguinte: os meus filhos, por exemplo, quem é o grupo deles? As crianças que estão na sala deles. Né? Vou fazer um grupo aí para estudar alguma coisa, algum assunto especificamente, tá bom, é o que está ali. Agora, imagina que o grupo fosse alguém de Ribeirão Preto, alguém de Belo Horizonte, alguém de Belém do Pará. Nossa, já é incrível porque tem uma ampliação cultural. Agora, o que vai ser muito lindo é quando metade dessas crianças forem da escola pública, metade da privada. E aí a gente vai ter visões completamente diferentes. E quem sabe até fora do Brasil, alguém de Portugal, alguém de Angola, simplesmente para não falar na barreira da língua. Então, eu quero dizer, porque quem sabe esse seja um dos grandes desafios hoje da escola. Muitas pessoas devem ter visto aí o dilema das redes, né? Mas independente de ter visto ou não, o grande problema que a gente tem é que as redes sociais só nos mostram aquilo exatamente como a gente pensa. Porque você deu um like, aí pronto, aí está mostrando sempre o que você pensa. E a gente tem que ampliar a nossa visão, ter uma visão muito mais holística, que está fazendo com que todo mundo fique mais xenofóbico, mais ensimesmado. Você fala, todo mundo pensa igual a mim. Todo mundo quem? Todo mundo que se dá um like, todo mundo que os algoritmos estão te mostrando. Então, a escola tem esse dever, essa responsabilidade de aumentar essa diversidade, de aumentar a empatia, de aumentar esse olhar holístico em relação ao mundo. E também esse daí é o terceiro eixo, que é a criação de comunidade. E aí eu acho que tem também uma oportunidade muito grande de nós criarmos pessoas que têm o desejo de ensinar e de aprender, desenvolvendo aquela característica que eu falei, e depois de despertar o desejo de todo mundo ser professor também. Muito, muito interessante. Você falou sobre tecnologia, eu queria entrar um pouquinho nesse assunto da tecnologia, que afinal é o que a gente faz. Eu queria saber, na sua opinião, qual o papel da análise de dados na construção dessa educação do futuro. Você falou que vocês têm um time de cientistas de dados. Me fala um pouco mais sobre isso. Como funciona essa análise de dados no dia a dia? Bom, eu acredito que quem não tiver uma área de data science, quem não tiver analisar os dados, já era, está completamente fora. Aí você fala, não, mas a gente tem que preservar, obviamente, respeitar a intuição, é claro, né? Mas a intuição ela fica cada vez mais aguçada quanto mais informação a gente tiver. Enfim, então, por isso a análise de dados ela é fundamental. Não estou falando que a análise de dados vai substituir a intuição, mas ela vai, inclusive, acelerar, ampliar a intuição e, do outro lado, você tem que tomar decisões com base, efetivamente, naquelas informações. Eu acho que todas as empresas, em qualquer área, vai precisar entender de uma maneira muito mais profunda os seus dados, tomar as decisões
com base, enfim, em informações e tudo mais. Em escola, você imagina, a pessoa fica 4 anos comigo, no mínimo 4, 5 horas por dia, eu tenho que saber tudo. Tudo. Tenho que saber se ele gosta de morango, se ele gosta de mamão, se ele não sei o quê, se ele já viajou, se é a cor da caneta preferida. Eu sei tudo, pô. Porque ele está lá o tempo inteiro comigo. Agora, a gente não sabe nada. E aí, quando a gente souber, eu posso oferecer, e aí eu vou usar aquele negócio. Eu não estou falando simplesmente do algoritmo. Eu estou falando que, inclusive, eu possa ter a possibilidade de quebrar algoritmos e ser o contraponto em relação às redes sociais. Porque eu vou falar, Thaís, você é engenheira, sabe o que você precisa? Né? Fazer o estado da arte, né? História da arte. Como assim? Tem nada a ver comigo? Não tem, porque você precisa ampliar. Você precisa entender aqui e fazer alguma coisa na área de psicologia. Você tem que entender a história. Pô, é isso. O que a universidade, a coisa mais valiosa que a gente possa ter é ser um grupo de educação, efetivamente, cujo foco não é o ensino, é o aprendizado. E para isso você tem que entender o que está funcionando, o que não está funcionando, e você só consegue fazer isso através da análise de dados. Eu dou um exemplo muito simples, né, para você. Imagina que eu tenha, todo mundo foi lá e fez as provas. Eu estou falando para você, a prova não tem as respostas certas, mas através das respostas eu consigo entender o que o Daniel aprendeu, o que a Thaís aprendeu, o que o João, o Joaquim e a Maria aprenderam. Bom, aí eu vou receber o feedback. Daniel, olha, sabe, você fez aqui, mas você ainda não aprendeu isso e isso. Eu recebi, assim como você vai receber. E tudo bem. Aí o nosso professor, que deu aula para todos nós, ele vai receber, viu, a sua turma. Porque aí tem uma coisa que é individual. Eu não aprendi. Todo mundo aprendeu, menos eu. É o meu problema. Uhum. Agora, ninguém aprendeu o desvio padrão. Bom, então, tá todo mundo com dificuldade em sei lá o quê. Então, aí o professor vai entender. E aí eu vou passar para o coordenador. Olha, seus professores de finanças estão incríveis, mas os de marketing estão ruins. Porque se eu comparar o que esse pessoal está aprendendo com o que da outra universidade nossa mesmo não está funcionando. E esse processo não é porque é punitivo, ele tem que ser construtivo. Eu vou dar um exemplo de como a gente analisa professores hoje. Sempre a curva de notas é uma curva normal. Tem a média 7, tem alguns que tiraram 9, 10 e outros que tiraram 6, 5 e tudo mais. Bom, o que é um bom professor? Ele não trabalha com a igualdade, ele trabalha com equidade. Igualdade, você dá a mesma coisa para todo mundo. Equidade, se você tiver 10 crianças, 5 crianças e 10 pães, igualdade dá 2 para cada um, equidade dá 3 para quem tem mais fome e 1 para quem tem menos fome. Mas que no final vai estar todo mundo saciado igual. Então, um bom professor, ele trabalha com a equidade. Ele pega quem tem mais dificuldade e traz. Só que se ele trouxer e a média da turma foi 5, ele também é ruim. Então, você imagina que tem um eixo que eu consigo analisar todos os professores da Ânima. Quem que tem o menor desvio padrão? A média é 8. Alguns serão 9, outros serão 7. Mas ninguém foi pior que isso. Ele trabalhou com a equidade, trouxe todo mundo. E do outro lado, se essa média for 4, não adianta nada. Mas se essa média for 8, 9, tá bom. Então, quanto maior a média e quanto menor o desvio padrão, melhor é esse professor. A gente já faz isso, entendeu? E aí eu dou um feedback pro professor e mais, eu falo para ele, olha, como a gente analisou aqui, todos os professores que estão dando estatística e desvio padrão, que utilizaram este estudo de caso, nossa, foi incrível. Esse PowerPoint com esse negócio, com esse, né, não funcionou. Porque eu também, do outro lado, eu sei isso. Lembra que eu falei aquele dado? Então, eu consigo entender que metodologias são melhores para cada coisa. Eu não obrigo, que é aquele negócio de dar apostila, PowerPoint, não obrigo. Mas eu falo, professor, todo mundo que fez isso funcionou bem, ou isso e isso. Você escolhe agora dessa maneira não está funcionando. E eu dou a oportunidade para que ele consiga desenvolver outras habilidades, e consiga outras metodologias e consiga melhorar. Então, eu consigo saber qual professor, o que não está funcionando, qual metodologia está funcionando, e aí eu tenho uma capacitação também personalizada para cada um, entendendo e mostrando para ele o que está funcionando ou não para cada área do saber, para cada conteúdo, para cada competência que ele tem que desenvolver para os alunos. Essas análises de dados que vocês já conseguem fazer hoje, elas servem tanto para fazer essa avaliação das metodologias e dos professores, quanto para dar feedback para os alunos. Os alunos também têm feedbacks com base nessas análises mais... Os alunos também,
E do outro lado também, eu estou falando aqui, estou dando um exemplo, mas eu posso dar outros. A gente também, por exemplo, tem todo um modelo de propensão, né, para alunos. Então, eu sei que o aluno com Enem tal, que estuda na escola tal, que tem um nível de renda X e tal, então um conjunto de informações, eu sei que eu tenho uma chance muito maior dele vir estudar conosco, porque a gente tem aquele perfil e tal. Então, toda a área comercial, toda a estratégia comercial é baseada nisso. A estratégia de abertura de campus. Onde eu vou abrir um campus? Aí eu sei, no mapa jogado, da onde vêm meus alunos, e aqui, nessa região aqui, eu tenho um conjunto de escolas de ensino médio que tem o mesmo perfil dos nossos alunos, mas ninguém vem para cá. Então, ali é um lugar que eu posso colocar um campus. Então, eu tenho toda uma inteligência para que eu possa estruturar a abertura de campus. Eu tenho um modelo daquele aluno que pode ser que ele vai evadir. Tem coisas muito simples, tá? Se ele está inadimplente, está faltando, está com nota baixa, ele vai evadir, mas até aí são as coisas meio óbvias. Mas tem outras que não são tão óbvias. Então, por exemplo, se ele tem alguém na sala dele, ou próximo, no mesmo curso, que é da mesma escola do ensino médio dele, então, imagina, eu estudei na escola, daí eu entrei no curso de administração. Né? Aí você, no outro ano, eu estava no terceiro ano, você estava no segundo ano do médio. Aí você entrou também. Eu já te conheço, eu lembro de você, porque a gente veio da mesma escola. Quando você conecta, e aí sabe o que você faz? Cria um grupo dessas pessoas que vieram daquela mesma escola. Porque se você chegar e já criar um vínculo, você tem uma chance menor de evadir, de sair, porque você já foi acolhido. Você já tem gente que você conhece. Agora, isso aí é óbvio? Não é óbvio, mas com análise de dados, entendendo por que esse cara sai, então é isso que a gente faz. Então, e eu posso aqui dar mais 50 exemplos nesse sentido, mas, então, por isso eu estou falando, a gente tem uma área estruturada ali de análise de dados. Você acha que o futuro da educação passa pela análise de dados? Então, assim, não é impossível pensar na educação do futuro sem pensar em decisões baseadas em dados? Olha, eu acho o seguinte, eu tive uma conversa, a gente é sócio da Singularity University, e aí nessa pandemia, acho que foi o primeiro ou segundo almoço que eu saí de casa para ter, que foi com o Peter Diamandis, quando ele veio para cá, da Singularity, fundador da Singularity, que ele estava discutindo aí sobre a possibilidade de trazer uma possível vacina para cá e tal. Eu apresentei ele para algumas pessoas e aí naquela conversa, falei, Peter, o que você acha que é o futuro da educação? O que vai ter que ter, o que não ter? Enfim, né? E ele estava falando sobre isso, e aí ele falou muito que o coding, e aí coding para o aluno e, do outro lado, análise de dados, efetivamente de maneira como guarda-chuva, né? Indiscutivelmente, AI, então, inteligência artificial. Que inteligência artificial como análise de dados? É a mesma coisa. Análise de dados para que depois você possa transferir e ter ali todo um processo de inteligência artificial, melhorando todos esses processos, mas enfim, e aí coding. E você também não acha que é o descoding? E aí, Thais, eu acho que essas duas coisas, o descoding para mim é esse lado você entender que a escola tem que ajudar as pessoas a ampliar sua consciência, a meditar, a entender quem você é, ter a sua conexão, efetivamente entender o seu papel, refletir sobre o seu papel. Entendeu? Então, eu acho que a conexão maior com a natureza, eu realmente acho isso, entender o mundo dessa outra maneira. Então, estou brincando aqui, e eu acho que a gente vai circular nesses dois grandes pilares, tá? A sociedade toda, ela foi baseada das características, sei lá, mais masculinas. A competição, a força, o pragmatismo, isso que aqui. E eu acho que a gente agora tem que ter um equilíbrio, né? E aí eu estou falando da equidade, então tem que ter maior aqui para depois ter o equilíbrio dessas características femininas. A solidariedade, o olhar ao outro, o cuidado, a intuição, a sensibilidade. Então, para mim, a análise de dados junto com esse outro lado, eu acho que é uma combinação perfeita. As empresas que, na minha opinião, mais serão valorizadas, né, que mais vão se destacar, que mais serão relevantes nesse mundo, é aquelas que têm, de um lado, essa inteligência toda da análise de dados, e, do outro lado, também respeita essas relações humanas, entender e ser uma empresa muito mais humana. O que eu quero dizer com isso? Né? Acho que, não sei se a gente já está indo para o final, mas assim, eu acredito o seguinte, a escola foi estruturada e sempre para você fazer uma prova e com algoritmos já esperados. E aí você faz algumas atividades que podem ser substituídas por algoritmos.
E aí é isso, aí todo mundo está falando, a tecnologia está roubando os empregos. Não está roubando emprego. Você entrou na escola, a escola foi te formatando, você foi ficando menos humano. E você tem o mérito que era você ser a peça mais importante de uma máquina. É isso que a escola estava fazendo com você, a escola, a universidade, tal. Muitas das atividades que você faz pode ser substituído por algoritmo. E agora o que está acontecendo? As máquinas estão ganhando inteligência e aí está acabando com o seu emprego. E aí fica todo mundo desesperado, porque a tecnologia está acabando com o emprego, a tecnologia vai acabar com os empregos. A tecnologia não está acabando com o emprego. A tecnologia está devolvendo a humanidade para o ser humano. Aquele emprego que você tinha, ele não era humano. Aquele emprego que você tinha, você fazia o que um robô pode fazer. O que é um emprego humano é aquele que você tem que trabalhar com a criatividade, a curiosidade, a empatia, o lado humano, a emoção, são outras coisas. Então, a gente tem que, essa convergência entre o que é a tecnologia, e aí eu falo, a análise de dados, para que você possa efetivamente entender o que a gente deve fazer para que a gente tenha a capacidade de devolver ou de dar mais humanidade para o ser humano, é o que a gente deveria fazer. É o que eu acho que as empresas que mais vão criar impacto na sociedade vão fazer. Então, é através da tecnologia, da análise de dados, fazer com que a gente ajude esse ser humano a fazer algo que realmente vale a pena, que faça diferença, devolver essa humanidade para ele. Daniel, vocês nas universidades, nas escolas da Ânima, vocês têm realmente essas disciplinas, vamos dizer, mais humanas, meditação, teatro, música, cultura? Você traz esse tipo de atividade para o dia a dia dos alunos para tentar provocar essa humanização? Sim, então, por exemplo, só para você ter uma ideia, né? Então, vou falar um negócio bem específico, mas nessa pandemia, todos os dias, a gente teve meditação para todos os funcionários, inclusive alunos, todos os alunos. Há 15 dias, mais ou menos, a Ânima foi feito um estudo de caso do Banco Mundial, do IFC, onde estavam mais de 40 países assistindo, sobre o case da Ânima na pandemia, como que a gente passou pela pandemia. Foi apresentado pelo Marcelo, meu sócio, que é o CEO da Ânima, e o Rafão, que é o nosso diretor de inovação. E eles começaram a live com mais de 40 países conectados, fazendo uma meditação de 4 minutos, para falar, olha, vamos degustar, vou dar um pouquinho de uma degustação para todos vocês. Então, a gente realmente valoriza isso. A gente tem o que a gente chama de... A gente não tem disciplina, né? A gente chama UC, que é a Unidade de Conhecimento. E tem as UCs Core Curriculum, que é aquelas que são todas as áreas do saber, de moda, medicina, você deveria fazer. E aí você tem algumas e você pode fazer as escolhas. Mas uma delas, por exemplo, é com o professor Clóvis de Barros, que é Pensamento Crítico e Ética. Né? E aí é isso, com muita provocação, experiência, e a grande questão é, você está estudando para quê? Para você ou para o outro? Né? Para tua mãe, teu cônjuge, para passar na prova, para ter um certificado, para o teu chefe, ou para você? E aí, a partir dali, você já começa, mas entendendo a filosofia, por exemplo, e não, como eu falei aqui, estudando Kant ou Aristóteles de uma maneira profunda, mas incentivar o conflito de ideias. É isso. Com certeza. Daniel, eu poderia ficar aqui mais 1 hora, mas nosso tempo está esgotando aqui, na verdade já está esgotado, já passamos 2 minutos de tempo, então eu vou realmente por esse bate-papo, achei super interessante, uma visão muito inovadora aí da educação, achei muito legal mesmo. E, enfim, muito obrigada, espero que a gente possa conversar novamente daqui a um tempo, falar sobre essa nova fase da Ânima. É isso aí. Obrigado, Thaís. Eu aqui agradeço o convite, né? Prazer enorme estar aqui com você, esse papo, falar sobre educação, falar sobre a história da Ânima, enfim, é ótimo. Eu digo que no começo da pandemia, no começo não, o propósito da Ânima é transformar o Brasil para a educação, ou era. Eu digo que após a pandemia a gente mudou o propósito. Agora o nosso propósito não é mais transformar o Brasil para a educação, mas o propósito é fazer com que todo brasileiro queira transformar o Brasil para a educação. Eu costumo dizer que um curso é tudo que fica depois que ele acaba. Um bate-papo, uma palestra, uma conversa, é aquilo que fica depois que ele acaba. Então, eu espero que tenha ficado alguma coisa, um insight, uma provocação, uma inquietação, alguma coisa
uma inspiração que seja para todo mundo que nos assistiu aqui e que também a gente, de alguma maneira, tenha provocado aí para que todo mundo também tenha esse desejo. Eu acho que o país, educação para um país não pode ser prioridade, tem que ser premissa. Quando a gente entender que educação para esse país é premissa e todo mundo tiver esse propósito de transformar o Brasil para a educação, a gente vai construir um país completamente diferente. Então, obrigado pelo convite, obrigado de estar aqui, obrigado de conversar com vocês sobre isso. Com certeza, muito legal, muito obrigada. Bom, pessoal, muito obrigada. Essa foi a segunda edição do SAS Talks. Quem não conseguiu assistir hoje, quem perdeu, a gente vai colocar no nosso canal do YouTube e também no nosso canal do Spotify, provavelmente na próxima semana. Compartilhem, repassem para os amigos, repassem para os colegas, porque realmente a gente quer que muita gente seja inspirada por esse papo. Obrigada e até mais.